Olá, seja bem-vindo. Nas aulas anteriores, a gente falou sobre o eletrocardiograma no infarto agudo do miocárdio e na síndrome coronária aguda, de forma geral. Falamos bastante sobre o segmento ST. Agora é hora de continuar falando de isquemia e lesão em relação a alterações da onda T na síndrome coronária aguda. Então vamos lá. Como é que tem que ser a onda T normal no eletrocardiograma? Geralmente ela é assimétrica, tem o pico arredondado ou semi-arredondado, tem uma base alargada. A sua amplitude deve corresponder a aproximadamente 10 a 30% da amplitude do QRS na mesma derivação. E a sua polaridade também deve ser concordante com o QRS. QRS predominantemente positivo, onda T positiva e vice-versa. Então essa seria a onda T normal. E mais uma vez eu reforço que é no segmento STT que a gente observa alterações na isquemia miocárdica aguda. As alterações iniciais vão acontecer no segmento ST e na onda T. Chamemos isso então de segmento STT. Na necrose, uma vez não tratada a lesão miocárdica por um insulto isquêmico, resultando em necrose, isso será observado no complexo QRS através de uma onda Q patológica que vai surgir naquele local. Bom, então em A aqui a gente tem uma onda T com aspecto normal, assimétrica, base larga, pico arredondado, amplitude normal, 10 a 30% do QRS. Em B e C, temos alterações compatíveis com isquemia miocárdica. A gente pode ter alterações inespecíficas da onda T também, por exemplo, uma simples inversão da sua polaridade. Mas alterações mais pronunciadas sugerem realmente isquemia miocárdica e não mais uma alteração inespecífica. Por exemplo, uma onda T pontiaguda, invertida, com base mais estreita, aspecto simétrico ou simetroide, que é aquele quase simétrico, amplitude muito aumentada, quando tudo isso começa a se combinar, quanto mais alterações isquêmicas, entre aspas, mais isquêmica realmente ela parece ser, tá bom? Em B, quando ela está concordante ainda com o QRS, porém ela toma um aspecto pontiagudo, aumenta a amplitude, sua base fica mais estreita, ela fica com um aspecto simétrico, simetroide, isso sugere isquemia subendocárdica. Quando ela fica negativa com as mesmas características, né? Pontiaguda, base estreita, muito ampla, aspecto simétrico ou simetroide, isso sugere isquemia subepicárdica. A função de se dividir nessas duas categorias, isquemia subendocárdica ou subepicárdica. Do ponto de vista didático, isso funciona bem, na prática não faz tanta diferença. Sabendo que é uma isquemia miocárdica importante, não supra de ST, essa onda T vai te sugerir realmente que aquilo é uma síndrome coronária aguda. Isso é sugestivo de isquemia miocárdica. Menos alterações, uma inversão da onda T, né? Inversão da sua polaridade, uma simples inversão, sem acompanhamento dessas outras alterações importantes, morfológicas, vai sugerir uma alteração um pouco mais inespecífica, que pode corresponder à isquemia miocárdica, mas também pode ser outra coisa, pode não ser nada muito específico também. Então, vamos adentrar um pouquinho esse aspecto morfológico da onda T. Aqui em cima você tem uma onda T normal, então, de um eletrocardiograma real, e embaixo uma onda T evidentemente isquêmica, entre aspas, né? Uma onda T com muitas alterações, e além da alteração na onda T, também o segmento ST tem um infradesnivelamento de 1 milímetro. Mas a onda T especificamente, ela é muito ampla, é negativa, tem a base um pouco mais estreita e tem um aspecto simetroide. Ela é quase simétrica, né? Ela parece tender e querer ser simétrica, entre aspas. Então essa é uma onda T que realmente sugere isquemia miocárdica. O eletrocardiograma real, agora completo, com 12 derivações, chama bastante atenção na parede anterior, aqui à sua direita, de V1 até V6, uma onda T que se mostra muito alterada. Ela começa com um aspecto bifásico aqui em V2, mas depois em V3, V4 e V5 ela fica realmente negativa, profunda, né? Muito ampla, aquele aspecto simétrico, quase simétrico, simetroide, pontiaguda, é uma onda T que não deixa dúvida em relação à isquemia miocárdica. O quadro clínico compatível, um eletrocardiograma com essa alteração, a gente tem aqui realmente um paciente com síndrome coronária aguda sem supra de ST, aparentemente de alto risco. Tá? Se essas alterações são dinâmicas no segmento STT, isso corrobora a minha hipótese diagnóstica de síndrome coronária aguda. Então, uma onda T que, a princípio, é muito isquêmica, entre aspas, e depois de alguma intervenção, algum controle do quadro clínico inicial,
com medicamentos, por exemplo, essa onda T começa a melhorar, começa a modificar seu aspecto isquêmico. Então isso realmente sugere, essa alteração dinâmica sugere que isso era causado por isquemia miocárdica. Duas grandes dicas, vamos lá, duas grandes dicas para você lembrar em relação ao segmento STT. Né? Primeira é essa, quanto mais alterações, mais isquemia e lesão miocárdica. Mais sugestivo de síndrome coronária aguda isso vai ser. Mais alterações do tipo onda T, não somente invertida, mas outras alterações morfológicas. Base estreita, amplitude, inversão, aspecto simétrico ou simetroide e pico pontiagudo. Né? E além dessas alterações iniciais, estáticas, também alterações dinâmicas. Né? Um eletro que muda conforme o quadro clínico muda. Melhora ou piora, a onda T fica menos ou mais isquêmica, por exemplo. Outra coisa, o segmento STT alterado, claro, na presença de um quadro clínico compatível com síndrome coronária aguda, né, vai ser valorizado, essa alteração no segmento STT deve ser valorizada principalmente quando não tem alteração do complexo QRS, quando elas são isoladas. Uma alteração do complexo QRS, tipo sobrecarga ventricular ou bloqueio de ramo, geralmente vem acompanhada de alterações da repolarização. Então o segmento STT não fica inocente nesse cenário de uma alteração primária do complexo QRS. Você pode ter então alterações secundárias a essa alteração inicial do QRS. Resumindo, um QRS normal com alteração importante no segmento STT sugere realmente que a causa disso é a isquemia miocárdica. Na presença de sobrecarga ventricular direita ou esquerda, ou bloqueio de ramo, se tem uma alteração tipo infra de ST ou uma onda T negativa, isso pode ser atribuído talvez ao próprio QRS. Correlacionar com os dados clínicos de forma muito minuciosa, isso é fundamental. Aqui nesse desenho, nós temos aqui em A uma onda T normal, o segmento ST e onda T normais. Em B, eu tenho um aspecto isquêmico por uma retificação importante e redução do ângulo entre o segmento ST e a onda T, né? Uma retificação do segmento ST e redução do ângulo aqui entre o segmento ST e a onda T. Isso pode ser um sinal inicial de isquemia miocárdica. Em C, eu tenho um infra de ST de aspecto horizontal. Esse infra também deve ser mensurado em relação à sua amplitude. Um infra de ST de aspecto horizontal. E em D, eu tenho um infra de ST de aspecto descendente. Todas essas alterações aqui em B, C e D podem sugerir isquemia miocárdica. Tá? Vamos lá, mais um eletro real. Aqui, de novo, eu vejo na parede anterior, né, de V1 até V6, portanto, aqui nas derivações precordiais, eu tenho aqui em V2, V3 e V4 uma alteração importante da onda T, que não pode passar despercebida. Você deve ficar atento a essas alterações que são, às vezes, sutis, mas que devem chamar a atenção para um quadro de potencial gravidade. Porque a gente tem aqui uma onda T com aspecto bifásico, né? Ela começa positiva e depois fica negativa. É um aspecto totalmente diferente do que ela deveria ter. Esse aspecto bifásico nós vamos chamar de onda T plus-minus, né? Mais menos, sugere isquemia miocárdica importante na parede anterior, por uma artéria coronária subocluída, quase totalmente ocluída nesse território. Então isso é chamado de síndrome de Wellens, né? É uma síndrome coronária aguda sem supra de ST, muitas vezes sem que ocorra infarto, né? Sem que ocorra infarto agudo do miocárdio, sem que ocorra lesão miocárdica, alteração dos marcadores de necrose. Isso se caracteriza muitas vezes como angina instável, mas isso não deve ser menosprezado. Tem alta gravidade e alto risco de morte súbita por arritmias ventriculares malignas. Esse é um quadro que precisa realmente de tratamento precoce, de admissão hospitalar, monitorização cardíaca contínua e eficaz, e sempre que possível cateterismo cardíaco precoce para instituição do tratamento, né, com intervenção coronária percutânea. Então fica atento a esse padrão, não deixa passar, porque realmente pode fazer a diferença na vida de muitos pacientes. Esse é um quadro realmente que carrega uma elevada mortalidade. Então tá aí, por isso que isso aqui é mais um caso que você deve ficar atento para realmente se diferenciar do grosso das pessoas que mal sabem avaliar um segmento ST, por exemplo, e salvar a vida de muitos pacientes. Qual é a causa disso? Nesse caso, por exemplo,
Síndrome de Wellens, reconhecido isso no eletrocardiograma, o paciente foi para o cateterismo precoce. O que nós temos aqui é a descendente anterior, uma artéria muito nobre do ponto de vista de irrigação coronária. Ela irriga toda a parede anterior do miocárdio, do ventrículo esquerdo, e, portanto, tem uma grande massa miocárdica sob sua responsabilidade na anatomia coronária. Então está aqui a DA, descendente anterior, avaliada no cateterismo cardíaco, a DA pré-procedimento, portanto, só um fiozinho passando ali, né? Hemácias passando ali, em fila indiana praticamente, uma artéria que está pronta para fechar de vez e causar todo aquele estrago que a gente já conhece, inclusive com risco elevado de morte súbita, né? De arritmias ventriculares graves, FV ou TV sem pulso. E aí o procedimento é realizado. Aqui a gente vê aqui em cima à direita, né, um balão para recanalizar a artéria, né, um balão passado através de um fio guia, a artéria é aberta. Aqui embaixo à esquerda, um stent é posicionado sobre a lesão para ser liberado e o aspecto final com fluxo restabelecido, o aspecto angiográfico ótimo, já é o resultado final pós-procedimento, pós-ICP. Então o paciente tratado em poucas horas, sem aquele risco excessivo de eventos graves, como choque, PCR e óbito. Por isso que você deve reconhecer realmente uma síndrome de Wellens, essa alteração importante da onda T, que não pode passar batida no seu diagnóstico. Bom, existem dois tipos descritos, né, da síndrome de Wellens, e nesse eletro a gente exemplifica bem isso. É só dar uma olhada aqui. Ó. Wellens tipo A é essa alteração da onda T compatível com uma onda T bifásica, né, plus-minus, mais-menos. Né? A gente vê isso bem característico aqui em V3. Às vezes, os dois tipos, o tipo A e o tipo B, aparecem no mesmo eletrocardiograma, como está acontecendo nesse eletro. O tipo B é aquela alteração muito proeminente da onda T em relação à sua inversão, como a gente vê aqui em V4 e V5. Isso é bem típico, né? Ela está invertida em polaridade, está negativa, está muito ampla, né? Muito profunda, base estreita, pontiaguda, um aspecto simétrico, praticamente realmente simétrico aqui, né? Ou pelo menos simetroide, um aspecto quase simétrico. Esse é o aspecto da onda T, também correspondendo à isquemia miocárdica aguda na parede anterior. E aqui a gente vai chamar de tipo B, essa alteração em V4 e V5, e tipo A, essa alteração em V3. Ambas vão ter o mesmo significado, né? O significado clínico de alta gravidade, a mesma correlação anatômica e topográfica, né? A descendente anterior com uma lesão suboclusiva, somente a aparição eletrocardiográfica pode se misturar, uma pode preceder a outra ou pode aparecer, dependendo do paciente, só um tipo ou só o outro, sem grandes alterações. Você deve estar pronto para reconhecer essas duas alterações importantes aí, reconhecer isso como um quadro potencialmente muito grave. Vamos lá, e essa alteração agora aí, nesse eletro? Isso é uma onda T hiperaguda. Então essa onda T hiperaguda é uma alteração isquêmica típica da isquemia subepicárdica aguda e grave. Tá? A gente tem uma onda T praticamente igual àquela da síndrome de Wellens tipo B, só que com polaridade positiva, concordante com o QRS. Muitas vezes isso aqui precede aquela síndrome de Winter, né, aquele fenômeno de onda T, segmento ST de De Winter, né, onde eu tenho um pequeno infra de ST e uma onda T hiperaguda. Geralmente, então, alguns minutos antes, o que acontece é a onda T hiperaguda isolada, sozinha, logo depois o infrazinho de ST, e alguns minutos depois o supra de ST se manifesta, ele aparece e fica de vez. Então essa onda T hiperaguda não pode passar batida também. É um diagnóstico que às vezes é bem precoce, como um paciente com isquemia miocárdica grave, aguda, subepicárdica, que vai virar um infarto com supra, uma isquemia transmural e vai evoluir com a gravidade de um infarto com supra. Então reconhecer isso aqui precocemente pode ser o determinante prognóstico de um paciente com infarto com supra de ST. Ele ficar horas esperando confirmação diagnóstica e tratamento pode fazer totalmente a diferença na vida dele em relação à sobrevida, tanto no curto quanto no médio e longo prazo. Então o risco dele morrer vai ser muito maior precocemente, se você não tratar isso de forma imediata, não reconhecer e tratar de forma imediata, mas também no longo prazo, após alta hospitalar, caso ele sobreviva ao evento inicial. Tá bom? Onda T hiperaguda, então, pode preceder aquela
a manifestação eletrocardiográfica do fenômeno de De Winter, né? Que pode preceder, por sua vez, um supra de ST. Era isso que eu tinha para falar sobre a onda T. É muito importante você reconhecer essas alterações isquêmicas, principalmente essas que carregam um alto risco de eventos cardíacos maiores e graves. E na próxima aula a gente vai falar sobre a onda Q de necrose, que vai acontecer justamente quando a isquemia e lesão miocárdicas não são tratadas de forma precoce e oportuna. Até lá!